Bom, pessoal, vou estar fazendo um pequeno tutorialzinho agora de como regular a temperatura da sua placa de vídeo com o MSI Afterburner. Tem uns truquinhos que eu aprendi vendo alguns tutoriais e mexendo mesmo, tá? Que eu vou estar passando para vocês agora. Bom, vamos estar regulando com o undervolt e também a temperatura, porque às vezes o undervolt não é suficiente. Foi o que aconteceu com a minha 4060. Eu regulei ela com undervolt e a temperatura continuou subindo e estava batendo 87, 88 graus. E isso não é bom para placa de vídeo, tá? O ideal para Nvidia, eu sei, é até 72 graus. Passou disso, ela já começa assim, começa um cheirinho meio de esquentando, já não é aconselhável. Então vamos lá, vamos abrir o MSI Afterburner. E eu vou estar aqui com essa janelinha aqui. O que a gente vai fazer aqui primeiro? Dar um voltar aqui para resetar, tá? E ele vai estar assim, 00, 100 e 83. Primeiramente, a gente vai desmarcar essa opçãozinha aqui da correntinha, tá? Que é para não fixar a voltagem, que é o power limit, com a temperatura. Que eu quero abaixar só a temperatura. Então eu vou abaixar aqui. Vou baixar no máximo, clicar, segurar e arrastar. Ó, o mínimo aqui é 65, não vai ficar assim. Pode dar um aplicar, tá? E o que nós vamos fazer agora para fazer um undervolt? Para fazer o undervolt, nós vamos vir aqui em Core Clock e vamos abaixar ele no mínimo, tá? E dar um aplicar. Ficou menos 502 aqui, beleza. Feito isso, deu aplicar, a gente vem aqui em Curve Editor. E vocês podem ver que aqui tá a curva normal, que vai estar meio apagadinha, e a curva do undervolt que nós fizemos. Só que agora nós vamos ter que regular esse undervolt para ela não perder muito desempenho, tá? A minha eu sei que chega a 945, que eu gosto de deixar ela 2.600. Então você vem aqui 925, aqui provavelmente é 935, tá? Até 935 vai. Aí vai subindo, pode ver no canto, nesse canto aqui, ó, vai ter a frequência dela. Aí vocês vão testando, tá, pessoal? Aqui tem que testar a voltagem por frequência. Por exemplo, se não der certo aqui, por exemplo, vou colocar 2.800. Testa num jogo, eu aconselho o benchmark do Final Fantasy XV, tá? Porque ele é um jogo, ele tem 3 GB, tá? Ele não é um jogo, ele é tipo um jogo, tipo um demo do jogo que você não joga. Ele passa direto. E se tiver erro, vai acontecer naquele benchmark. Deixa eu só mostrar para vocês a página de download aqui. Deixa eu só fechar. Vem aqui no Google, joga Final Fantasy XV benchmark. Não sei se escrevi certo. Não. Aqui, ó, vai ter o Final Fantasy XV benchmark. Ele é ótimo para testar overclock, tá, pessoal, de placa de vídeo. Aí vocês vêm aqui, abaixa. Pode baixar o zip mesmo, tá? E vai passando aqui para baixo. E aqui tem a versão 1.3 download. Aí vocês baixam ela e executa para testar o overclock, o undervolt no caso, né? Undervolt, overclock. Se tiver algum erro, ele vai fechar. Ele não vai terminar, tá? Quando termina, aparece certinho na tela de pontuação. Bom, vamos lá, vamos fazer o undervolt então. A minha eu sei que chega até 2.600 com essa voltagem de 935 milivolts. Então eu vou baixar aqui para 2.600. Pega o Afterburner aqui, vamos puxar e dá um aplicar. Pode ver que a curva mudou. Tá, mas se não for suficiente ainda fazer esse undervolt, vocês vêm aqui, ó, tem tensão e tem temperatura. Eu descobri essa abinha aqui esses dias.
E na temperatura, como nós mudamos aqui para 65, a mínima, vai dar para regular bem. Então, ó, vai ter uns pontos aqui, ó. Aqui tem um ponto e aqui tem outro ponto. Nós vamos catar esse ponto aqui e vamos vir até o clock, subir ele até o clock que a gente colocou no undervolt lá na tensão. No meu caso foi 2.600 e alguma coisa. E conforme você vai observando aqui, ó, isso aqui é a temperatura. No caso aqui está 70 e 65 é o mínimo que nós colocamos. Então nós vamos colocar, eu costumo deixar em 70, mas eu vou deixar em 67 aqui. 67, 2.650. Tá, agora pode ver que deu uma leve inclinada. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir nesse outro ponto aqui e vamos inclinar ele mais. Quanto mais você baixar, mais ele vai baixar o clock quando estiver esquentando. Então vou vir aqui, vou baixar esse último aqui também, ó. É meio ruim de clicar aqui, mas tem um pontinho quadrado aqui. Vou baixar aqui, ó. Vou deixar ela assim, ó. Beleza. Feito isso, ó, eu sempre costumo deixar esse aqui mais para cima porque ele vai abaixando um pouco mais devagar. Aqui no 75, vamos deixar no 75. Eu deixo ele assim, mas se você deixar ele muito assim, ele vai abaixar de uma vez e depois vai abaixando de pouquinho. Então é aconselhável deixar para ele abaixar um pouco mais no começo, tá? Um pouco menos, né? No caso é ao contrário, quanto menos inclinação tiver, menos vai abaixar. Então vamos fazer ao contrário aqui. Eu falei e fiz ao contrário. Beleza. Pode deixar reto mesmo, tá, pessoal? Não tem muito segredo nisso aqui, não. Você deixando essa inclinação aqui, ele vai fazer vai regular a temperatura certinho. Então, beleza. Feito isso, eu vou vir aqui e dar um aplicar. Ele ficou curva, tá? Eu vou salvar aqui, vou salvar no perfil 5 e vou resetar aqui. Agora eu vou estar rodando o benchmark do Final Fantasy para vocês verem em estoque quanto ela vai pegar de temperatura. Não é programas, é jogos. Games. Vou deixar é que a minha é single fan, tá, pessoal? É a 4060 single fan. Então ela esquenta bastante, ó. Nem começou a rodar o jogo, já tá 69 graus. Só tirar o som aqui. Ó, já bateu 71 graus. Nem começou o jogo ainda. Tá batendo 71 graus. Ah, e eu vou estar ensinando vocês a fazer uma curva de fan também. A curva de fan que eu costumo usar. Ó, nem vou forçar muito aqui, tá, pessoal? Porque já bateu 72 graus ali. E agora nós vamos fazer uma curvinha de fan aqui. Vem nessa engrenagemzinha aqui. E vem em ventoinha. Eu já tenho a minha pronta, tá, pessoal? Ó, eu costumo deixar aqui, ó, 10 em 10. Né? Em 30 aqui eu deixo em 30. Aí eu subo assim até 87, mais ou menos, 85, 87, que a minha single fan ela faz muito barulho, mas se a sua não fizer muito barulho com fan, pode deixar até 100%, ó, aqui é 100% da rotação e aqui é 100% da temperatura. Então até 60 graus eu deixo já em 85%. Dá um aplicar e dá OK. Agora nós vamos comparar com essa curva, mesmo com essa curva não é suficiente.
Vai abaixar um pouco, mas não vai abaixar muita coisa. Ó, abaixou um pouco a temperatura, mas já tá 65 graus. E só aumentando. O ideal da Nvidia, tá, pessoal? Da AMD eu não sei. Mas da Nvidia, que eu acho o ideal é até 72 graus. Passou disso, a placa já começa a forçar muito a temperatura. Ó, já tá 69, 70 graus. Eu nem vou deixar muito, tá, pessoal? Vou fechar aqui. E pra quem diz, ah, baixou o clock, por isso que diminui a temperatura. Mas não é essa placa, nem abaixando o clock, ela diminui muito a temperatura. Eu só perco desempenho e não consigo alcançar a temperatura desejada. Bom, eu salvei no perfil 5, tá, pessoal? Agora eu vou carregar ele e nós vamos ver a diferença. E vamos ver se não vai dar erro também. Deixa eu só ver se eu carreguei a curva de fan ali, que toda vez que você troca o perfil, geralmente tem que carregar a curva de fan no MSI Afterburn. Ah, tá. Ficou salvo dessa vez. E o desempenho não muda muito não, tá, pessoal? Dependendo do quanto você colocar no Core Clock lá, vai dar um desempenho bacana e uma temperatura legal. Ó, pode ver que nessa parte já estaria 64, 65 graus. Ó, já tá 61, já tá bem melhor. Eu tenho um gabinete com ventilação boa, tá, pessoal? Antes que alguém fale que é a ventilação do meu gabinete que não dá conta, não é. Que a placa é single fan mesmo, tá? Eu peguei porque tava um pouquinho mais barato e eu não tinha limite no cartão. Então, ó, até 72 graus é uma temperatura aceitável. Passou disso já é prejudicial à placa. Lembrando que essa placa, o MSI Afterburner não monitora o hotspot dela. Essa 4060 que eu tenho. Só que eu consegui abrir com outro programa e eu vi que o hotspot dela é 13 graus acima da temperatura dela. Então 65, o hotspot dela fica em torno de 78. Tá ok, o hotspot sempre é aceitável. Eu tinha uma 6600M, RX 6600M, que o hotspot dela era 22 graus acima da temperatura normal, do ponto principal. Então, tranquilo. Até 95 graus, tranquilo o hotspot. Depois de 95, o hotspot aí já
também considero prejudicial à placa. Pode ver que tá tranquilo ali, 67 graus. Ó, já baixou um pouquinho o core clock ali. Ele abaixa automático, tá, pessoal, com essa curva. Então vocês podem estar salvando aí no perfil 1 e colocando para carregar automaticamente no MSI Afterburner, se não der conflito, tá? Se não der conflito nesse benchmark aqui, vou estar passando ele até o final aqui para vocês verem até onde vai. Se não der conflito, salva e bota para carregar automaticamente, que você vai ter sua placa nos trinque, belezinha, sem esquentar muito, sem se preocupar, com uma curva de fan legal, sem fazer muito barulho, daquele barulho de avião. E é isso, vamos deixar rodar o benchmark aqui, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Se você abaixar muito a tensão, pode ser que o jogo feche. Se fechar, é porque não deu certo, tá, pessoal? Vocês voltem na tensão e aumenta a tensão lá. Faz o mesmo passo de novo que eu fiz. Volta o vídeo lá e veja como eu fiz, tá? Sempre voltando, porque aquela curva lá não dá para baixar. Ela só aumenta, tá? A curva de tensão. Então não dá para você ficar regulando. Você tem que voltar tudo o tutorial e fazer desde o começo. E sempre lembrando de colocar nas opções lá a curva de fan de novo, que às vezes ele reseta a curva de fan, tá, pessoal? Então sua placa às vezes vai esquentar mais porque não tem a curva de fan adequada, porque ele resetou. Ó, 69 graus, beleza, não passou dos 70. Esse é o ponto que esquenta mais do jogo, tá, pessoal? Então tá beleza, ó, pode ver que abaixou para 2325 lá MHz o core clock. Então, para vocês não ficar se preocupando, tipo, minha placa vai esquentar mais e eu vou ter que ficar regulando manualmente. Não, faz automático. Esquentou, ela reduz o clock. Esfriou, ela aumenta. Ó, pode ver que aumentou, 2.445, porque esfriou um pouco ali. Ou seja, vai manter a temperatura. Tá acabando já, pessoal. Essa aqui é a última parte do benchmark. Tá? Acabou aqui, deu a pontuação, beleza, passou, beleza. O que que a gente faz? A gente vem aqui, opa, no MSI Afterburner, coloca em salvar, coloca o perfil 1 e habilita aqui a opçãozinha de iniciar com Windows. Beleza, eu já tenho o perfil 1 aqui, eu vou carregar, dou um aplicar, beleza. Tá configurada, tá tranquilo a temperatura da sua GPU. Espero que ajude vocês. E é isso.